Já percebeu que é comum encontrar pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, rebeldes, imorais, em basicamente todos os lugares? Vamos citar aqui alguns: escola, trabalho, nas ruas, no entretenimento. Não é verdade? Encontramos pessoas com essas características. Por quê? Qual o motivo disso? O que acontece se nós ficarmos expostos a um ar tóxico? Não tenha dúvidas, todos nós sabemos que vamos ficar contaminados. Então podemos dizer que pessoas com essas características citadas é comum encontrar em todos esses lugares que nós mencionamos, porque elas estão contaminadas. Mas contaminadas com o quê? Com o espírito do mundo. Espírito do mundo. O que é o espírito do mundo? Nós vamos ver isso na Bíblia. Mas o espírito do mundo, ele faz com que as pessoas pensem, que elas ajam de uma forma independente. Ninguém diz o que eu devo fazer. Eu tomo a minha decisão. É isso. Vamos ver o que a palavra de Deus, a Bíblia, tem a nos dizer sobre isso. Efésios, o capítulo 2. Abram, por favor. Efésios, no capítulo 2. O versículo é o 2. Se todos acharam, diz assim: nos quais andavam antes segundo o sistema deste mundo, segundo o governante da autoridade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então está aí. Então a Bíblia fala, quando ela se refere a mundo, é a humanidade em geral, não o planeta Terra físico, mas sim as pessoas. E aqui menciona que existe uma autoridade sobre esse ar. E pessoas andavam, eram contaminadas por esse ar, por esse espírito que aqui menciona. Então o ar aqui, ou o espírito aqui citado, é a atitude mental desse sistema que nós vivemos. E ela está em todos os lugares. Por isso que aqui menciona o ar. O ar está em todos os lugares. Então, posturas como ninguém vai me dizer o que fazer, lute pelos seus direitos. Isso é comum. São pessoas que estão alienadas a esses sistemas. Agora, aqui nós vimos aqui em Efésios 2, versículo 2, menciona que são filhos da desobediência. Desobediência. Quando nós falamos essa palavra, lembramos de quem? Dele mesmo. Vamos ver uma imagem. Notem o que realmente está acontecendo. Se pudéssemos olhar o mundo espiritual agora, de fato, o Criador do universo, ele dá essa possibilidade para aqueles que o adoram. Veríamos isso, que o mundo inteiro, o mar da humanidade, ele está sendo controlado por aquele que primeiro desobedeceu. O inimigo de Jeová Deus, Satanás, o diabo. Como ele faz isso? Que não enxergamos ele, mas percebemos através das coisas que ele controla. Sistema político, sistema comercial, o sistema religioso, os entretenimentos que em geral são violentos, muitas vezes imorais, e então ele está lá, controlando o sistema dele. Por isso que é chamado o sistema de Satanás, o diabo. Obrigado pela imagem. Então, Satanás, ele deseja que as pessoas ajam sem pensar nas consequências. Ele sempre fez isso. E ele quer que as pessoas acreditem que o que é mais importante é satisfazer os seus desejos. É isso que ele deseja. Querem ver como isso é real? Por exemplo, a grande maioria aqui prega as boas novas. E muitas vezes as pessoas
nos atende. E quando chegam até nós, dão boa atenção. Mas então nós oferecemos um estudo da Bíblia para compreendermos melhor qual é o pensamento do Criador. E ela até mesmo concorda com essa situação de estudar, mas ela diz: eu não tenho tempo toda semana. Mas por que eu não tenho tempo? Porque eu trabalho bastante, com o objetivo de sustentar a minha família. Eu tenho que estudar, eu faço faculdade, eu estudo bastante para poder trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro para ter segurança. E então eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, mas é algo muito bom o que vocês fazem. É isso que elas mencionam, não é mesmo? O que acontece? Essa pessoa, infelizmente, ela está envenenada por esse sistema. E Satanás, ele faz isso mesmo. Ele faz um mundo de ilusão e a pessoa acha que é muito importante se entregar a essas situações do que estudar a palavra de Deus. E então, quando a pessoa começa a se entregar a esse aspecto desse sistema, ela começa a adquirir características de Satanás, o diabo. Orgulhosa, ela começa a ser muito egoísta e ser independente de tudo. É isso que acontece. Em contrapartida, todos nós, podemos ser influenciados por um espírito que dá vida. E então nós passamos a enxergar que tudo que está escrito lá na palavra de Deus é para o nosso bem e ao mesmo tempo dá honra e glória ao Criador. Vejam isso, olha só como 1 Coríntios, o capítulo 2, nos explica a respeito desse assunto. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 12, diz assim: e nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que soubéssemos as coisas que nos foram dadas bondosamente por Deus. Então, nós conseguimos entender por que nós devemos lutar contra o espírito do mundo. Satanás, o diabo, ele disse que Jeová, ele não é um bom governante. Como diz aqui o versículo, se nós recebemos o Espírito de Deus, nós vamos entender as coisas bondosas. E então, Satanás, ele diz que Deus não é bondoso. Desde o início, ele sempre falou isso. Como assim? Ele diz que as pessoas não precisam de Deus. Todos nós conhecemos a passagem lá de Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 5, quando ele se aproximou então de Eva, e foi muito ardiloso ali, e ele disse, distorcendo um pouquinho, ele disse: de toda árvore, toda árvore, você não pode comer? Nesse momento ela falou: não. Eva disse: não, só aquela ali, só aquela. Aquela eu não posso mesmo. Perceberam como Satanás ele age? É assim que ele age no sistema dele atual. Ele distorce as coisas. Quer ver como? Quem que nunca ouviu a frase: vocês, testemunhos de Jeová, matam seus filhos? Se ele precisar de sangue, morre. Distorce, totalmente distorcido isso. Vocês não podem fazer nada, vocês não comemoram, não tem dó dos seus filhos, comemorações, final de ano, a família se reúne, é muito alegre. Distorcido, hein? Não lembra lá o passado? Então, o que acontece? Satanás, ele sempre quis fazer isso porque ele tem muita inveja do Criador. E ele não quer que as pessoas saibam que Jeová Deus é um Deus muito bondoso e que ele quer dar vida a todas as pessoas. Por isso ele age assim. Então Satanás usa o mundo para convencer as pessoas a fazer o que bem entendem. Não estar sob a autoridade de Jeová Deus e da sua organização. O tipo de vida de Satanás que ele quer que as pessoas levem é um tipo de vida assim perigoso. Em outras palavras, é cruel, porque sempre resulta em sofrimento. É uma vida desregrada, cheia de vícios, de desonestidade. Quantos já perderam a vida por desrespeitar os limites do corpo?
É isso. E ele quer que as pessoas exagerem em tudo, assim como ele fez lá no passado. Por não seguirem as orientações, então, que vêm de Jeová Deus, acabam, então, não dando valor à vida. Agora, como reagem aqueles que lutam contra o espírito do mundo? Qual é a reação? A reação é obediência a Jeová Deus. E qual o resultado de tudo isso? É uma vida boa, uma vida feliz, embora conturbado devido a estarmos nesse sistema, relativamente, é uma vida feliz que nós conseguimos ter. Conseguimos se contentar com pouco. Quem está longe de Jeová não se contenta com pouco. O Salmos 34:8, gostaria de ler com todos. Salmos 34:8 destaca muito bem isso. Vamos ver o que diz aqui. Salmos 34:8, se todos acharam, diz assim: Jeová disse para a humanidade: provem e vejam que Jeová é bom. Feliz o homem que se refugia nele. Que diferença, né? Ele pede para provar, experimenta, estuda a minha palavra, veja como o futuro vai ser bom, como agora você pode levar uma vida feliz, embora não é essa vida que eu planejei para vocês. Mas você pode encontrar felicidade, sim, por enquanto. No entanto, Satanás ele prega algo totalmente oposto, que a pessoa ela não vai ter felicidade se ela não buscar os prazeres desse sistema. O prazer que talvez venha do dinheiro, ou então de um estudo, do trabalho excessivo e assim por diante. Ele incentiva então as pessoas a se espelhar em outros, em vez de se espelhar no Criador. Como isso acontece? Já perceberam que milhões de pessoas se empenham em seguir alguém? Nas redes sociais, seja no esporte, na moda, no entretenimento, na carreira profissional, está sempre seguindo alguém, admirando a esses e se orientando por esses. Mas eles nem têm ideia, quer dizer, eles sabem. Aquela pessoa que está sendo seguida, às vezes são milhares, milhões de pessoas, mas ele não tem nem ideia de que você existe. Que coisa é essa? E como pode isso acontecer? Uma pessoa seguir alguém que nem te conhece, nem imagina que você existe. Não é estranho? Em contrapartida, veja o Salmos 32, o versículo 8. 32, 8. Olha o que Jeová diz. Eu darei a você perspicácia e o instruirei no caminho em que deve andar. Eu o aconselharei com os meus olhos fixos em você. Que diferença, não é mesmo? Aquele que procura seguir e se espelhar em Jeová Deus, olha que diferente. Ele está olhando para você, ele está instruindo, te orientando como levar o melhor modo de vida, como ser feliz, como ter prazer na vida, e te conhece. Olha que diferença. Além de tudo, você passa a ter mais tempo. Então tá aí, hein? Satanás do diabo, ele influencia as pessoas a seguirem a outros com um objetivo: eliminar o tempo, porque o tempo é precioso. O que é que um ser humano hoje pode dar para o Criador? Se ele tem tudo. É exatamente o que Satanás faz. Então tá aí, nós chegamos fazendo essa equação. Qual é o problema? Satanás rouba o tempo. E esse tempo é a única coisa que o ser humano pode dar para o Criador. E é isso que ele deseja. O livre-arbítrio, a pessoa escolhe: vou dar o tempo para Jeová ou para o sistema que vivemos. A grande maioria escolhe para o sistema, e então não tem tempo para conhecer o Criador. Então, precisamos continuar lutando contra esse mundo. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, para que isso ocorra, continuar lutando, nós não podemos ser amigos do mundo. Então, tá aí. Então, quando nós não somos amigos do mundo, temos todas as possibilidades de então ser amigo de Jeová Deus. Nós iremos ter tempo para aprender sobre ele, para poder agradar a ele
e teremos muita alegria e felicidade. Então, como lutar contra o espírito do mundo? Como que vamos fazer isso? É como se estivéssemos na praia e então começássemos a nadar contra a maré. Mais ou menos isso. Mas dá para fazer, dá para nadar. É um pouco difícil, porque a grande maioria vai contra. Mas Jeová Deus diz que todos que quiserem pode, sim, lutar contra o espírito do mundo. Então, quais são alguns aspectos que acontecem no mundo que nós precisamos lutar e ir contra? A grande maioria é influenciado por não respeitar as autoridades. E isso é muito claro, não é mesmo? Então, nós passamos a lutar contra o mundo quando nós passamos a respeitar a autoridade. Não o que a maioria faz, mas queremos fazer o que o Criador, através da Bíblia, nos orienta. Precisamos obedecer às autoridades. E nós temos muitas autoridades, o qual nós devemos obedecer e ser submisso. Um exemplo de que uma autoridade realmente dá certo. Lá em 1 Coríntios 11, versículo 3, Jeová Deus, ele organizou um sistema de submissão que funciona. Ali menciona primeiro Deus, depois Jesus, depois o homem e a mulher. Esse é o sistema que funciona. E na congregação? Lá em Hebreus 13, 17, lá menciona que os anciãos, eles têm a responsabilidade de ajudar a todos a continuarem a serem amigos de Jeová Deus. Portanto, o que nos resta? Obedecer a eles, a ser submisso à sua autoridade que Jeová deu a eles. Então, resta a pergunta: sou submisso? Sim, todos nós somos. Parabéns, Jeová, o Criador do universo, ele sabe que você é submisso na sua casa, no seu trabalho, na rua, quando uma autoridade pede para você parar o carro, ou em qualquer outro lugar. Sempre estamos cercados de autoridade. Nós não nos rebelamos contra nenhum tipo de autoridade. Mas ali tem um alerta. Em Atos 5:29 menciona ali que a nossa submissão tem um limite. A partir do momento que desrespeita a orientação da autoridade maior, que é Jeová, paramos por aí. E continuamos submissos a Jeová. Então, viva de acordo com o que Jeová diz, o que é certo e o que é errado. Quantas pessoas já saíram desse sistema? Foram muitas. Vamos relembrar aqui Colossenses. Colossenses, o capítulo 3. E então aqui nos dá algumas dicas de como podemos continuar lutando. Colossenses, o capítulo 3, o versículo 8. Porque no versículo 5, podemos passar os olhos, ali menciona muitas práticas das pessoas que estão influenciadas por esse sistema, que nós precisamos ficar longe. No versículo 5 menciona algumas, como a imoralidade sexual, a ganância, a idolatria, aqui menciona. No versículo 8 diz assim: mas agora vocês devem abandonar tudo isso, a raiva, a ira, a maldade, as palavras ofensivas, e devem eliminar a conversa obscena da sua boca. Então, não é isso que está à nossa volta? Então, aquele que segue as orientações de Jeová Deus, do que é certo e do que é errado, jamais saem palavras obscenas da sua boca, aqui menciona. E aí depois no 9 e no 10, se passarmos os olhos, aí menciona como nós vamos lutar contra tudo isso. Ali diz: se despir da velha personalidade. E no 10, se revestir da nova. Só que o grande detalhe está no final do versículo 10. Está sendo renovada, segundo a imagem daquele que a criou. Então, a renovação espiritual é necessária, sempre. Por isso estamos aqui. Quantas vezes já lemos esse versículo aqui? E mais uma vez, Jeová nos ajuda então a compreender a como lutar contra o mundo.
Um outro assunto muito importante e que nos ajuda a lutar contra esse sistema é levar, então, uma vida simples e colocar a vontade de Jeová em primeiro lugar. Porque Satanás, ele usa o desejo dos olhos para atrapalhar as pessoas de servir a Deus, especialmente aqueles que já estão servindo a ele, porque os que estão lá no mundo, ele mantém como escravos dele. Agora, os que saíram, deixaram de se intoxicar com esse mundo, Satanás, ele tenta novamente, ele nunca desiste, jamais, ele não desiste. A história é um fato isso, a história diz isso. Até onde Jó foi provado? Vimos isso num estudo anterior, ele provou até o último, só não foi mais porque Jeová não deixou. Ele é cruel, por isso precisamos tomar muito cuidado. E então Jesus, quando esteve aqui na terra, ele foi muito claro, ele disse, não corra atrás de riqueza, dos bens materiais, não faça isso. Por quê? Porque se fizermos isso, podemos se tornar escravos deste sistema. Vamos relembrar aqui Mateus, o capítulo 6, Mateus 6, o versículo 24, ele foi bem claro aqui. Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Então Jesus, ele deixou claro que não dá certo a pessoa se empenhar em coisas materiais e ao mesmo tempo querer fazer as coisas espirituais. Não tem como. O que acontece quando nós estamos caminhando e então nos distraímos a olhar para cima, para o lado, ou até mesmo para trás, por um tempo? E se estiver dirigindo é pior ainda, né? O que acontece? Tropeçamos, batemos o carro, desviamos o foco. É isso que Jesus quis dizer. No versículo 22 fala, passe uns olhos, por favor. Ele menciona, o olho precisa estar focado. Enquanto o olho está focado, você não vai tropeçar, você não vai desviar do caminho. Então, a pessoa que está na organização de Jeová, fazendo a vontade dele, e então começa a desfocar do reino para outras coisas, e geralmente é para as coisas materiais, porque Satanás começa a colocar o desejo na sua frente, ou então a necessidade, e então, quando desfocamos de Jeová, podemos então ser influenciados por esse sistema. E nós sabemos que correr atrás das riquezas, quando diz aqui riquezas, não quer dizer que nós estamos querendo ficar ricos, não seria isso, mas seria ir além do que precisamos, ou então que vai atrapalhar a nossa adoração a Jeová. Então, quando nós fazemos isso, é como se estivéssemos correndo numa esteira, e estão lá correndo numa esteira, 1, 2, 3, até 10 quilômetros, então estou cansado, e aí você desliga e você está no mesmo lugar. Isso acontece com todos que estão nesse sistema de coisas, querem riqueza, ou então em busca de algo que o sistema prega que é importante. Por exemplo, o meu carro começou a ficar um pouco mais velho, 3 anos, precisa trocar, senão ele vai te dar muito prejuízo, e aí geralmente nós não temos condição de chegar lá e pagar um carro novo, zerado. E então fazemos um boleto, financiamento a longo prazo, e então precisamos estar trabalhando para isso. Mas não precisávamos daquele carro. Tínhamos um carro já que levava para o mesmo lugar que aquele novo vai te levar. Olha só, a pessoa que está intoxicada, ela não pensa nisso, que ela vai continuar sendo escrava, precisa trabalhar muito. Satanás quer isso. Lembrado do motivo? O tempo. Ele quer seu tempo. Essa é uma forma de roubar o seu tempo, e ele faz isso para desviar aqueles que fazem a vontade de Jeová Deus. Mas nós conseguimos lutar com certeza contra esse sistema aqui e sair vitorioso. Jeová garante isso. Jeová, ele está do nosso lado e ele quer nos guiar. O que nós precisamos fazer? Dar o passo, se movimentar, não é ficar parado. Porque se ficar parado, se assemelhamos às pessoas que estão ali fora, estão parados. Não, Jeová gostaria de fazer isso. Todo mundo servindo a ele para ser feliz, ter vida eterna. Mas ele não pode fazer isso, porque foi levantada uma acusação
algo mentiroso sobre ele, ele não pode no momento fazer isso. Então ele espera aquele que se movimenta espiritualmente para que ele ajude. Veja Gálatas, capítulo 5, o versículo, Gálatas 5, 16. 5,16 diz assim: mas eu digo, continue andando por espírito e não executarão nenhum desejo carnal. Aí, se estivéssemos um pouquinho balançados, será que eu vou conseguir? Confie no que está escrito aqui. Continue andando por espírito. Que espírito é esse? Que espírito é esse que Jeová promete? Nós sabemos, é o Espírito Santo, a força mais poderosa do universo. É a mesma força que abriu o Mar Vermelho. É algo incrível. Essa mesma força. A mesma força que foi dada a um ser humano, Sansão. Que força ele tinha. Arrancou um portão, toneladas, levou quilômetros na costa. Sem falar de outras histórias sobre ele. E além disso, fortaleceu muitos servos a serem leais, tanto no passado como no presente. Milhares recebem esse Espírito Santo. E todos nós temos essa possibilidade. E Jeová garante: provem, eu vou te ajudar, eu vou te dar a força para você conseguir lutar contra esse sistema. Esse sistema tem um dia, já tem o dia marcado. O próprio Filho de Jeová mencionou. Já tem o dia que vai acabar. Não sabemos exatamente, mas Jesus disse lá no passado, o dia e a hora, está certo, e sabemos que está muito próximo. Por isso, precisamos pedir esse Espírito. Como? De que forma nós fazemos isso? Vamos ver essa imagem, a segunda imagem. Notem como que nós obtemos essa força poderosa. Essa força poderosa, ela começa a ser acionada quando você começa primeiramente a orar, começa a falar com o Criador. E quando o Criador começa a perceber que no teu coração realmente é um pedido sincero, ele não se importa com palavras bonitas, não, ele só quer saber se é sincero, seja de uma criança, um idoso, qualquer ser humano. E então ele começa a pedir essa força, porque ele sabe que essa força Jeová vai destinar ele para vencer qualquer dificuldade. Certo, ele pediu para Jeová Deus, mas olha só o que o nosso irmão ali está fazendo. Ele pediu, mas depois ele está pesquisando. Aonde? Na palavra de Deus. Ele está então ouvindo Jeová Deus, a resposta daquela oração. E então ele está dando a ajuda do Espírito Santo. É dessa forma. Então pedir e depois buscar a resposta. Através da Bíblia, através do site, através de reuniões como essa e todas as provisões espirituais que a organização de Jeová fornece. Obrigado então pela foto. E nós somos imperfeitos. Jeová sabe muito bem disso. E vez por outra, podemos desanimar. Podemos ficar cansados. Então, como sabemos que não é um pecado isso? Lembramos de o apóstolo Pedro. Estava com Jesus, selecionado por Jesus. E quantas vezes ele fraquejou, desanimou, mas ele se levantou. Jesus dava força para ele. E aí hoje, onde ele está? A Bíblia diz, reinando com Jesus. Então está lá. É um grande exemplo para todos nós. Nunca desista, sempre peça a Jeová Deus, a força mais poderosa do universo. Seja amigo do Criador. Jeová quer ser seu amigo. Então, lute contra esse sistema de coisas. Porque, muito em breve, só existirá um Espírito influenciador em toda a terra. O Espírito Santo de Jeová, que irá proporcionar a toda a humanidade obediente a verdadeira vida, cheia de alegria, paz e amor.